Meu amigo, por muito tempo o transporte aqui em Aracaju era aqui nessa pegada, olha. No barquinho, o famoso Tototó. O nome a galera já sabe. Ganha, meu patrão? O nome você já sabe, né? Aquele barulho gostoso que você vai atravessando. E aí a travessia Aracaju, Ilha de Santa Luzia, Barra dos Coqueiros, Santa Luzia Island, para você que é estrangeiro e está assistindo nosso programa. Então hoje a gente vai mostrar, você que nunca andou, que nunca teve o privilégio de ver essa tradição, porque não tinha esse negócio não tinha ponte da Barra antigamente, tinha ponte ali, o cara tinha que vir para feira, vir para o comércio, e até mesmo o nome da rua aqui, que aqui se divide em três, Otoniel Dória, Rio Branco e Ivo do Prado. Mas a gente chama popularmente de quê? Rua da Frente, porque quando chegava aqui das embarcações, a gente olhava, era a frente de Aracaju. A frente de Aracaju é essa. Veja a chegada do barco. A gente vai mostrar na câmera, vamos entrar lá dentro, conversar com todo mundo, saber as tradições, cultura e muito mais agora desse jeitão. Vamos nessa de Tototó, pai. E aí, meu garoto, é desse jeitão aqui que a galera fazia essa passagem, olha. Santa Luzia, Aracaju, Barra dos Coqueiros, daquele jeitão. Se você nunca andou, ainda tá funcionando a Tototó. Em frente ao mercado aqui, Thales Ferraz, tem um pontozinho, você pega, pode fazer a travessia. E olha, é mais rápido que ir pela ponte, viu? Já conhece a Barra, ou vem da Barra, conhece Aracaju, e é desse jeitão, pai. Mary, me conta, você é filha de canoeiro, nasceu, se criou aqui por dentro desse rio, andando Tototó. Isso, é uma relação de pertencimento, na verdade, familiar, né? Uma relação onde, para algumas crianças, a história de se divertir, brincar e sair para a praia, em vez de ser de carro, ou de moto, ou de carroça, a gente saía de Tototó, descendo aí, bacia do Rio Sergipe, né? Bacia do Rio Jabaratuba, e nessas relações, de porto em porto, a gente acabou criando esse amor, esse orgulho de ser não só filha de canoeiro, mas tudo que o meio ambiente e o rio e suas relações religiosas, turísticas, né, enquanto política pública, relação cultural e das artes, a gente acaba criando esse amor e uma responsabilidade social, que é poder defender essa identidade, não só dentro do estado, do município, mas para o mundo inteiro. E mulher, me conta assim, você tem história de quando criança, porque você deve ter andado muito. Minha mãe tem casa na Atalaia Nova, a gente sempre vinha para Atalaia Nova e a gente andou de lancha, na época que tinha lancha que atravessava com os carros, de Tototó também, vinha de ônibus pro centro, aí pegava. Eu tive esse privilégio, mas a galera não tem não, muita gente nem sabe que ainda funciona Tototó. E você tem alguma história assim de sua infância, que você viveu dentro da Tototó, assim, que foi peculiar, engraçada, algo do tipo? Ó, histórias engraçadas tem muita, porque quando você cai numa embarcação, quando você... Mas você caiu no rio? Que tem as crianças que acabam brincando de pular. Eu sei que não pode não, né? Sim. Mas quando a gente é criança, a gente tem aquela brincadeira de estar saltando, estar nadando. Sim. A brincadeira de quando ir descer o rio para passear, a gente começar o quê? 8 horas da manhã até 6 horas da tarde a gente entra para atravessar o rio, né? Umas 3, 4 vezes correndo da mãe com a tibaca na mão. Aí chega que as meninas já estão no rio tomando banho, ninguém sabe que quer virar peixe. Aí tem essa aí, vai virar peixe. Vai virar peixe. Aí o que acontece? Só que assim, é uma preocupação acho que natural, né, dos pais quando se trata de água e criança, né, travessa também. As relações também, por exemplo, chegando no novo, a gente já fica esperando vir para a beira do rio para arrumar a embarcação. Algumas às vezes têm o costume de botar as bandeirinhas, né, colocar o andor em cima da canoa, seja de Bom Jesus, São Pedro Pescador. Isso eu vivi muito da casinha do comando do meu pai. Então esse amor a gente acabou adquirindo dele. Tudo que ele nos ensina, às vezes o respeito com a natureza, o respeito, olha aqui é fundo, olha o tipo de mangue, olha a gente na hora da catada do caranguejo, na hora da saída, que assim, tá dando sururu, aquele termo, né? E a gente acaba aprendendo não só os tempos, né, que a própria natureza se acha de cocriar, ou, né, de ter suas relações, a gente acaba aprendendo o amor em si e o respeito pela natureza também. Não, e porque não é só o transporte, né? Por muito tempo o principal transporte aqui
Principalmente para chegar em Aracaju era nas canoas, embarcações, né? Mas aqui tem um lado da sustentabilidade, tem um lado também do patrimônio cultural, né? Que a Tototó, ela é um patrimônio cultural, né? De Sergipe, do mundo todo, né? Essa história de patrimônio, ele traz para a gente assim, um jeito do ser e do fazer. Tem uma história que diz que nem todo carpinteiro é canoeiro, mas todo canoeiro tem um pouco de carpinteiro, porque são eles que mantêm suas embarcações, né, da forma que eles aprenderam com o tempo a manter. Né? Por exemplo, meu pai, ele agora está lá depois das casas de 63, 64, 68, então... Eu já 63, 64, 68. Você meteu 5 anos aí pro seu pai, assim, né? Por quê? Porque nessa fase da idade dele, foi um período que mesmo nessa dificuldade, né, depois que saiu a ponte, ele começou a juntar o seu dinheiro da sua forma e acabar fazendo suas manutenções. Eu já vi meu pai mudar o fundo todo da embarcação com meu irmão. E isso assim, é uma questão de orgulho, porque além dele saber fazer, ele faz com muito amor. E assim, além de ser sacrificante, mas é muito apaixonante de ver isso dele, no olhar dele. Quando você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai perceber. Já vi ele também mudar a casinha do comando. E assim, quando ela veio do Rio São Francisco, que também ela veio de lá, que foi o primeiro amor assim, da vida dele, ele tinha 15 anos quando ele viu essa canoa. Ela foi construída em 1954, com licença em 1958 para navegar. E aí ele trouxe ela para cá. Então essa canoa aqui na mão dele já deve estar na base dos 30 anos, que é mais ou menos a idade que o meu irmão nasceu. E hoje ele trabalha com meu irmão, né? Então assim, é uma relação assim de você ver o fazer e o ser canoeiro muito além apenas do rendimento financeiro. Eu imagino. E você também teve o lado político, assim, de estar à frente, de defender um pouco, assim, né, de toda essa tradição. E como foi essa experiência, assim, de defender com unhas e dentes mesmo e a alma, né, por esses canoeiros? Então, esse desejo nasceu quando eu estava terminando minha faculdade, que é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas sempre perguntam isso para mim, que me faz lembrar de onde eu vim e por que eu fui, sabe? Porque que eu ainda permaneço nessa missão, que foi logo quando ia sair a ponte. Meu pai começou a chegar em casa triste e eu só vi meu pai chorar, nem quando a mãe dele morreu, nunca vi assim. É uma coisa assim que acho que homem tem isso de chorar, mas... Não chega comigo não, porque eu choro com qualquer coisa. Mas então, meu pai já era mais, assim, bem diferenciado, né? Aí, quando eu vi aquilo me doeu, porque assim, eu já desde os 15 anos já fazia trabalho na comunidade, e aí um senhor chamado Zé Sacristão, ele chegou para mim assim, minha filha, vem cá, que ele me chamava de menina. Eu falei, menina, vem cá. Você, com esse traquejo todo dentro da comunidade, com arte, com dança, com os movimentos religiosos, por que você não faz isso pela identidade, que é de onde você realmente tem um berço mais forte? Então, aquilo me tocou, né? Então, eu sempre fazia palestra, mas aquilo assim mexeu comigo. Quando eu vi meu pai chorar, eu disse, não, se eu cheguei a ser... Né, onde adquiri, na verdade, minha graduação, né, através desse trabalho do ser canoeiro do meu pai, do fruto que vinha, apesar de eu trabalhar já, eu tinha o dever e a obrigação de ir tentar entender como é que se organizava e os caminhos para poder fortalecer. Então, de 2008 até o ano passado, eu estive mais próximo, né, dessa identidade. No início, eu acabei sendo chamada por eles de presidente, mas oficialmente, enquanto documento, eu só passei a ser presidente, né, lá registrado, em receita e tudo, até 2 anos atrás. Né? Então, por quê? Porque quando eu tentava mobilizar para eles se organizarem, se verem de uma forma diferente, né, mais fortalecidos, eles tinham dificuldade de, eu não quero, não boto meu nome não. Irmão, e toda hora a gente descobre uma parada diferente aqui nesse Rebobinando. Uma curiosidade que a gente viu aqui em várias embarcações é que elas tinham sempre um nome feminino associado a elas. E aí a gente, né, saiu perguntando para todo mundo, descobriu, o Mary também nos ajudou, que o certo é canoa, né? No artigo feminino. Então é
Atototó, a gente tem que se relacionar chamando de Atototó. Por isso que várias embarcações são chamadas de Ivete, tem seu nome de Superstar, de Maria, de Tereza, então é Atototó, viu, pai? Já guarda aí, já anote e deixa de ser burro. A gente sabe que tem os antigos canoeiros, os novos canoeiros. Nesse processo já vi muitas embarcações aqui. Quando você chegar de manhã cedo aqui, ela está já cheia d'água, porque às vezes o dono da embarcação ele não tinha condições de estar mantendo depois do impacto da ponte. Mas se você for avaliar, os impactos que eles sofreram ao longo da história, ela perpassa lá atrás, desde a época que as comunidades se formam, que é a travessia apenas de barquinho a pano, ou a remo. Aí qual é a necessidade que acontece? Eu quero melhorar a velocidade de tempo de travessia e que as pessoas não peguem chuva. E daí você vai e coloca uma cabine, né? Coloca um motor de polpa. Dali, o que é que você se reinventa? Chegou as lanchas da Gadantas. Um impacto grande, porque você agora tinha dois concorrentes. Eu andei muito naquela, porque tinha uma que saía ali do hidroviário, as que eram para pessoa, né? Isso. E tinha as de carro, que é a balsa lá de carro. É igual os aplicativos hoje, né? De mobilidade urbana. Você pede o carro pelo aplicativo, os táxis tiveram que se adaptar, dar uma reinventada para, né, ver a concorrência de tete a tete ali, né? Isso. E assim, tem a questão também, quando você fala assim, onde todo mundo se conhecia. Sabe, às vezes eu entro na canoa e aí eu estou no início da embarcação e eu tenho meu amigo que está lá no final. Aí eu digo, já paguei a sua. Ou então estão no meio da canoa e eu olho ou para o fundo ou para o meio ou para o lado contrário. Eu digo, tira aí 3 que eu já paguei. Então assim, as pessoas se conheciam, se auto-reconheciam, todo mundo se via. Andava fiado, né? Andava fiado, assim, meu pai está lá do outro lado. Muitas vezes eu lembro que eu cheguei assim aí e dizia, o que é, Maria, que você está fazendo aqui? Que a maioria chamam de Maria, não é de Melry. Aí eu dizia, não, que eu estou esperando um painho. Aí pra quê? Eu digo, é pro dinheiro do lanche. Aí ele fazia, não, estamos aqui. E às vezes, estavam brigados com meu pai. Aí, então, você observa que isso é algo de muito valor, porque assim, mas depois, quando eu voltar a falar com ele 2, 3 dias, ele me dá de novo. Então, assim, esse respeito, eu acho que essa relação, ela vai criando laços com você de respeito com o outro, de aprender a ter um outro olhar, de sensibilidade, de entender que se você não lutar junto, como é que eu vou ajudar meu pai a manter uma coisa que ele ama? Que independente se é a canoa dele, mas ele se preocupa com os demais, sabe? No discurso dele você acaba percebendo, por mais rústico ou mais simples que seja o discurso dele, né? Então, é um sonho da vida dele e ele aprendeu isso com a avó dele, com as pessoas que realmente criaram ele nessa rotina, né? Por exemplo, minha avó pescadora, a avó dele também. Então são mulheres guerreiras e que trouxeram ele essa cultura ribeirinha. Então ele tem muita história para contar. 1000 vezes eu saio no Rio para a gente poder dar uma aula. E se você sentar para conversar com ele, ele vai trazer uma memória que eu digo, poxa, isso aí eu não anotei ainda no meu livro, então eu anotei ainda nos meus estudos. Então assim, é muito lindo, sabe? Eu convido qualquer pessoa passar um dia, dizer assim, hoje eu me senti canoeiro, porque você se sentir canoeiro é você não só navegar, por navegar para ver impactos ambientais ou como eles se organizam no dia a dia, mas é você ver essas relações bonitas com a natureza, com a religião, com as próprias pessoas da cidade. E outro ponto importante, que são as festas aqui, né, que acontecem dos canoeiros, principalmente as religiosas, e aí a gente começa a ver a relação que tem todo esse grupo aqui de pessoas com as religiões, né? Não só matriz africana, do cristianismo em geral. Essas festas ela tem um ritual muito bacana, porque a gente já fica, enquanto criança, chega aqui, a gente vai para Laranjeira, já vai sair daqui amanhã de madrugada, porque tem o horário da maré, que a gente tem que lembrar que o horário da maré é importante, porque assim, ao longo do tempo, a dificuldade de navegabilidade para adentrar esses rios é dificultosa. 30, 50 anos ou 40 anos atrás, a depender de quem conta a história, diz assim que já não se consegue chegar em Santo Amaro, já não se consegue chegar em alguns lugares, né? Por exemplo, a Atalaia Velha, que antes tinha as procissões, a gente ainda consegue chegar em Laranjeiras, Pedra Branca, Pau Ferro, a gente chega em Socorro, Porto Grande, a gente chega em Itaiçoca de dentro, né? Eu agora não me fugi se é de fora também. Então a gente... Aí você vai por dentro, vai por fora. Aí eu não sei. Aí eu vou deixar para o Coxinha explicar para vocês. Tem também a questão do bairro industrial, né, essas relações. E nos últimos 4 anos, eu comecei a tentar colocar alguns sonhos em prática, mesmo sabendo que a gente ia enfrentar algum preconceito.